vencedores em 1989, quando o livro famoso Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do americano Stephen Covey, foi lançado. E a partir daí, o reconhecimento internacional do valor desses hábitos passou a ser inegável. Hoje há institutos Stephen Covey no mundo inteiro, inclusive representantes da Bahia. As grandes corporações fazem seminários regulares para seus membros, para que eles travem conhecimento desses hábitos, para que procurem segui-los na medida do possível como referencial. E eu estudei esses hábitos, me encantei com esses hábitos, fiz já dezenas de palestras sobre esses hábitos, já escrevi sobre eles, inclusive um apêndice do livro que escrevi sobre a inveja e o último no campo da pedagogia, a força da vocação. E, de fato, eu passei a desenvolver aquilo que poderíamos chamar até uma certa formação profissional. Parecido com um sujeito que é um pneumologista, e quando ele conversa com alguém, ele pergunta logo, ele imagina logo como será o pulmão desse sujeito. Ou como um cardiologista, quando ele vê alguém, diz como é que está o coração desse cara, se for gordinho assim como eu, pergunta logo, você faz exercício, não faz, o que come, já vai fazendo o diagnóstico prévio, e assim por diante. Né? E assim por diante. Então, eu passei, eu lhes confesso, a analisar todas as pessoas das minhas relações na perspectiva da maior ou menor aderência a esses hábitos, que, diferentemente do que a gente pode imaginar, eles não são óbvios, como nós costumamos imaginar. Todos nós sabemos que somos os produtos dos nossos hábitos. Mas se você pergunta a quem quer que seja quais são os hábitos que conduzem à eficácia, por exemplo, você vai verificar que essa é uma dificuldade gritante, porque cada um haverá de estabelecer a sua própria relação. O que é que ocorreu? Ocorreu que o Stephen Covey, com a assessoria de universitários americanos, ele é professor, ou foi durante muito tempo professor, hoje ele está com 80 anos, está aposentado e anda fazendo palestras no mundo inteiro. Ele estudou a vida de 1.200 personalidades americanas, do período anterior à Revolução e do período posterior à Revolução Americana. E aí constatou uma frequência acentuada desses hábitos. E a partir daí também com a assessoria que ele deu a executivos das maiores empresas da Fortune, ele verificou uma identidade. Portanto, o camarada poderia ser o que fosse, em qualquer domínio havia uma certa presença desses hábitos. E ele dividiu esses 7 hábitos em 2 categorias, a primeira de 3, a segunda de 3, porque o 7º é um hábito, digamos assim, de manutenção. Os primeiros 3 hábitos seriam os hábitos vinculados ao caráter. São hábitos que emanam do caráter. Os 3 hábitos seguintes, o 4º, o 5º e o 6º, são hábitos que emanam da personalidade. Numa comparação do ser humano com uma árvore, o caráter no ser humano seriam as raízes, que é a parte invisível da árvore, como o caráter é a parte invisível do ser humano. Na árvore, a parte visível é o caule e os galhos e as folhas. No ser humano, a parte visível é a personalidade. Então,
Os 3 primeiros hábitos, primeiro, segundo e terceiro, hábitos do caráter. O quarto, o quinto e o sexto, hábitos da personalidade. E o detalhe interessante é que esses hábitos têm que ser sim numerados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque eles se hierarquizam como as fases de uma construção. Quando se fala na construção de um edifício, não se cogita de fazer a estrutura em primeiro lugar, ou de fazer a cobertura em primeiro lugar. Quando se faz o edifício, há que se começar necessariamente pelas fundações. Se não houver as fundações, nada pode ser construído. Vou me permitir, ao longo dessa despretensiosa exposição, eu vou me permitir, e eu acredito que ninguém jamais fez uma palestra que eu tenha conhecimento como esta, com a possibilidade que eu aqui tenho de poder citar pessoas presentes ao auditório como, digamos assim, expoentes da prática de alguns desses hábitos. Portanto, eu quero lhes dizer o seguinte: duvido, é muito improvável que alguém já tenha feito uma palestra nesse horário da madrugada com presenças tão qualificadas como essas que aqui se encontram. Eu, estendendo os olhos para o longe, estou vendo aqui os meus colegas de academia, né? O grande historiador baiano Luiz Henrique Dias Tavares, que ali está. Estou vendo o Samuel Celestino, né? O grande decano do jornalismo político da Bahia e a maior especialista em cultura africana, né? Que é Ieda Pessoa de Castro. Mas, então, começando pelo primeiro hábito. Qual é o primeiro hábito? O fundamento do ser humano é o hábito da responsabilidade. O hábito da responsabilidade é o hábito qual? É o hábito de tomar nas mãos a tarefa de construir o próprio destino. É o hábito da proatividade. A epígrafe, até que eu, ao discorrer sobre esses hábitos, eu coloquei, é a seguinte: o que seria de mim se não fosse eu? O que seria de mim se não fosse eu? Então, o hábito da proatividade é o hábito que permite o ser humano a evoluir da fase primeva da dependência. Todos nós nascemos, somos dependentes até um determinado período da nossa vida. Em seguida, sobretudo, alcança o apogeu na fase da adolescência, o hábito da independência. Numeroso, eu diria que quase todos avançam da dependência para a independência, mas não são tantos quantos deveriam ser aqueles que avançam da independência para a maturidade plena, que só é alcançada quando o indivíduo atinge o estágio de praticar a interdependência. Porque o homem é um animal gregário, é um animal social. Se ele ficar independente o tempo todo, ele poderá resultar no modelo de Adolf Hitler e de muitos seguidores mundo afora. São indivíduos desagregadores, por mais capazes, por mais inteligentes, por mais espertos que sejam. A sua afirmação traz sempre à volta um componente de desagregação, e a grande aspiração social é a aspiração da convivência pacífica. Aliás, a esse respeito, e aqui eu me lembro que um dia eu provoquei o professor Luiz Henrique Dias Tavares e Cid Teixeira juntos lá, para dizer o seguinte: foi uma dedução minha, eu nunca li isso em canto nenhum. Isso é que é verdade, eu nunca li isso que eu vou dizer aqui agora em canto nenhum. Mas fiz uma reflexão e comecei a provocar os historiadores para me darem uma exceção, e nunca me deram. Que é o seguinte: só há desentendimento
entre duas partes, uma das quais tem que ser, pelo menos uma, intolerante. Nunca há desentendimento que não encontre uma forma de convivência entre duas partes tolerantes. Isso é verdade no plano interpessoal, como é verdade no plano dos povos. Nunca houve na história da humanidade uma guerra entre duas democracias. Nunca houve. Para haver uma guerra é preciso que pelo menos uma das partes seja uma ditadura. Quando forem duas ditaduras, então aí é o espetáculo ideal. No plano individual, é exatamente a mesma coisa. E tudo isso decorre do processo defeituoso do avanço do indivíduo. Com Lídice, que aqui está aí, Alex, chegava na cidade dos Estados Unidos, sempre na baixa estação. Não, vamos entrar aqui na cidade, Dallas, passear, subir, descer, etc. Até achar um hotel. Quando chegava no hotel, é bonito esse hotel aqui, vamos ficar aqui, porque não tinha problema de reserva. Então não havia jeito de se perder, porque a gente não tinha, naquele momento pelo menos, onde chegar. Então isso, com relação às coisas da vida, é um problema sério. E o resultado é que as pesquisas revelam o índice assombroso que oscila de um país para outro, nunca menos do que 70%, bate em 80% e ultrapassa 80%, de indivíduos que se encontram na vida adulta, descobrindo que aquilo que é o instrumento do seu ganha-pão não lhe dá felicidade, não lhe dá alegria. E aí o cara vive a tragédia, ao descobrir que gosta de outra coisa diferente daquilo que ele sabe, que é abandonar o que sabe para se dedicar ao que ama, conquanto essa luta valha a pena em qualquer estágio da vida, como aliás eu desenvolvi esse raciocínio no livro que escrevi sobre esse campo, que é a força da vocação. Mas o hábito 2 consiste em você agir sempre com um objetivo mais à frente e nunca agir em função exclusivamente das circunstâncias. Claro que se você vai caminhar na direção de um morro, sabendo que quer chegar àquele morro, e adiante você encontra um obstáculo, você contorna o obstáculo, pode até voltar um pouco, mas sabe que aquilo é uma volta que você vai dar para poder avançar mais com segurança na direção do seu objetivo à frente. A quantidade de indivíduos que entram na vida sem essa definição prévia. Acho até, aqui tem a líder das obras sociais na área de educação, Flávia Rosenberg, que está aqui, de Irmanduce, ela é a líder do colégio do César, Centro Educacional Santo Antônio, ela está ali, e eu dou uma modesta assessoria, e meu trabalho consiste em despertar nos professores a necessidade de que façam pós-graduação, façam mestrado e façam doutorado, e não aceitarem se autodefinirem como Barnabés intelectuais que vão ficar ali de pendurados nesse salário que é pequeno e pobre, como professores. Alguns até dizem, mas eu ganho tão pouco, para que estudar? Estudar para deixar esse pouco que você ganha ser valorizado no mercado de trabalho. Simplesmente porque essas pessoas não estão com um projeto para a vida. Não têm a prática desse hábito de estar aqui hoje, mas sabe que está empreendendo uma caminhada na direção do futuro. Este é, sem dúvida alguma, um hábito fundamental, porque na medida em que você define os objetivos que você quer alcançar na vida, você tem uma capacidade pronta de saber se vai dizer sim ou vai dizer não aos múltiplos apelos da vida. Eu, por exemplo, se o sujeito me chama, você desde garoto, para consumir droga, eu digo não, porque esse não é o objetivo da minha vida. Para praticar falcatruas, também não, porque esse não é o objetivo da minha vida. E assim por diante, você tem que ter com clareza esses objetivos. Só para ficar no exemplo concreto.
pessoas dizem, por que é que você sabe o aniversário das pessoas mais próximas a você? Eu digo, porque a questão afetiva é um projeto da minha vida. É um projeto da minha vida. Eu quero, sabendo a data do aniversário delas e etc. e tal, mandando um livrinho de presente e tal, dar uma demonstração a ela que, apesar de não conviver com elas, eu estou presente na vida delas. Isso eu faço intencionalmente. E não se diga que faço isso porque eu sou político, porque eu já não disputo mandato há 22 anos, né? Tanto que nessas eleições de agora, por exemplo, eu só fiz um artigo até agora, que foi dizendo às pessoas que a grande novidade da política, né, do Brasil, neste momento, é a candidatura de Valdir Pires a vereador de Salvador. Isso é uma coisa extraordinária. Aí alguém disse, mas vem cá, aliás, um detalhe interessante, eu sempre fui, aqui na Bahia, considerado meio marginal no sentido de estar fora do padrão, porque nunca merecia a confiança dos empresários, porque me encaravam com suspeição, porque achavam que eu tinha um certo viés intelectual, e naturalmente entre os intelectuais não poderia merecer a confiança, porque eu era empresário. Mas é uma situação realmente esquisita, né? Mas, na realidade, os 4 projetos que eu tenho de vida, a questão afetiva é um projeto fundamental, a questão econômica, porque eu não tenho ilusões que nesse mundo que a gente vive é preciso ter um gosto por isso, por essas atividades, por isso sou empresário, trabalho duro, e a questão intelectual. Eu não me lembro de um dia na minha vida que eu tenha passado sem ler, não me lembro, eu de fato não me lembro que eu tenha passado um dia na minha vida sem ler. E, finalmente, um quarto elemento, que é a questão da carcaça, cuidar da carcaça. Apesar de estar assim meio gordinho, etc., eu, naturalmente, não vou correr com a Rosema, mas eu pratico tênis, eu pratico esporte, etc., com absoluta regularidade. Então, se você chega na minha casa, por exemplo, vai ver lá uma esteira. Uma esteira no livre de frente da televisão, porque enquanto estou vendo o tênis que eu gosto, etc., estou praticando essa atividade. Quer dizer, então isso em sintonia com essa questão do hábito 2. O hábito 2 que lhe dá diretriz para as coisas que você vai fazer na sua vida. E aí, nós passamos para o terceiro hábito. Aliás, antes de falar do terceiro hábito, eu quero declarar o seguinte, eu sei, e aí infelizmente tivemos que começar mais tarde do que estava programado, eu tomei a iniciativa de iniciar, porque eu posso imaginar, aliás, dezenas de pessoas também ficaram temerosas de saber e terminaram saindo, mas as pessoas que aqui estão, muitas delas com graves e grandes responsabilidades, todas elas, portanto, não precisarão ter o menor constrangimento no momento em que lhes aprouver simplesmente tomar o seu caminho de saída, porque isso estará inteiramente integrado em nossa compreensão. Mas, finalmente, aí nós vamos ao terceiro hábito. Todos os 3 hábitos, o primeiro, o segundo e esse terceiro que nós vamos falar, eles são do caráter, porque para praticar você não precisa de nenhuma interlocução. Robinson Crusoe, ou Crusoe, era praticante do hábito número 1 lá atrás. Chegou naquela ilha, fez aquilo, etc, etc. Então, o cara está fazendo a coisa ali e tal. E o detalhe é que os hábitos do caráter eram praticados e dominantes no período anterior à Revolução Americana. Porque naquele tempo, daí em diante, houve uma mudança muito grande, né, na relação do indivíduo com outras pessoas. Naturalmente, qualquer um de nós aqui conheceu muito mais gente do que o pai conheceu. Qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós. Meu avô, por exemplo, deve ter conhecido 1/100 das pessoas que eu já conheci. Meu avô, certamente, morou em um número de lugares 20 vezes menor do que os lugares que eu morei, né? E os nossos avós todos. E, finalmente, a relação com as pessoas, com os lugares e com as coisas. Meu avô recebeu um relógio quando ele tinha 16 anos de idade, e quando morreu aos 76 tinha um relógio ainda, e etc. Duvido que alguém aqui, o mais jovem, tenha a menor ideia do número de relógios que já teve. Eu me lembro que em 1975, ao fazer um curso nos Estados Unidos, eu fiquei assombrado quando uma fábrica de relógios lançou modelos de relógio para as mulheres combinarem com vestido. Eu achava que isso era uma fantasia de americano. Então, chegou para o Brasil, chegou para Ipirá
e chegou em toda parte, como tenho certeza que em algum momento esta luminosa historiadora Consuelo Novaes Sampaio, que está aqui à minha frente, minha colega da academia, vai registrá-lo em algum dos seus magníficos trabalhos. Prioridade. Prioridade. A epígrafe que eu coloquei foi uma frase de Goethe, que eu acho um dos mais extraordinários pensamentos que eu conheço. O maior de todos os erros, disse Goethe, que sabia das coisas, o maior de todos os erros é permitir que as coisas menores impeçam a realização das maiores. Extraordinário. E eu fiz uma descoberta quando fiz 25 anos. Quando fiz 25 anos, já tinha feito a grande descoberta da minha vida, que as 4 pessoas mais importantes do mundo, o presidente Kennedy, que eu conheci pessoalmente, aliás, quando fui aos Estados Unidos nessa época, com o Antônio Luiz Calmon Teixeira, que aqui está, né? Nós nos encontramos com o jovem professor Roberto Santos, lá em Harvard, e nós estávamos ouvindo uma palestra de Henry Kissinger. Aliás, o Kissinger voou de Washington para dar 2 palestras para nós. Vamos deixar esse pessoal morto de inveja aí, Roberto. Vamos deixar esse pessoal morto de inveja. E daí, nós fomos depois para Washington e lá, Lincoln Gordon, que travou um diálogo que vai para a história. Não vou cometer a indiscrição, porque eu não poderia fazê-lo, mas uma personalidade de intelectual, de peso daqui da Bahia, com quem conversei há poucos dias, me disse que inicia agora, em maio, a elaboração da biografia de Valdir Pires. E disse até que quer me escutar a respeito. E eu então falei com ele de umas revelações que recentemente no almoço que tivemos, eu, o doutor Valdir Pires, o doutor Roberto Santos e João Teles, Luiz Viana Neto, né, e Arivaldo Ventura, nós tivemos, ele nos contou, quando era consultor-geral da República, ainda no governo de João Goulart, os tensos diálogos que ele manteve com o então embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon. E foi com Lincoln Gordon e com Roberto Campos que nós fomos visitar o Kennedy. E no ano seguinte eu fui à Europa e lá em Paris fui assistir um desfile que eu vi desfilando, Charles de Gaulle. Emoção forte, vi aquele bicho grande desfilando naquela rua, emoção grande. Depois lá fomos nós para a Itália e fomos a Castel Gandolfo. Aí o Papa apareceu lá em cima, não sei se foi o desembargador Raimundo Pinto, que estava comigo nessa viagem também, ou se foi João de Melo Cruz. Os 2 disputam essa glória, mas deixa para lá. E os 2 tiraram uma fotografia minha, eu embaixo e o Papa em cima, senhor Arquiabade, o Papa Paulo VI. E essa foto eu mostrava às pessoas, e todo mundo que olhava a foto dizia: Joacir, esse aqui embaixo é você. Quem é esse cara que está em cima? Eu digo: esse é o Papa. Foi a de que o Papa, de Gaulle, Kennedy e o orador que vos fala, as 4 pessoas mais importantes do mundo, obviamente. Quando eu entrevistava, no início da minha vida, alguém chegava lá, um menino: meu filho, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Se ele dissesse é vovó, estava demitido, não estava falando a verdade. Os mais espertos diziam: sou eu mesmo e tal. Eu digo: isso aí é esperto, ele sabe das coisas. Nós é que sofremos as nossas dores. E, pois bem, eu e essas 3 personalidades temos uma coisa em comum, que é comum também aos mendigos. O tempo tem 24 horas. O tempo é igual para todo mundo. É um recurso absolutamente democrático. E como é que o Papa toma conta de um rebanho desse tamanho? Como é que o jovem presidente Kennedy cuida do mundo, né, com a liderança dos Estados Unidos, e de Gaulle para ressuscitar a Europa no seu prestígio abalado com o fracasso da Segunda Guerra Mundial? Então eu verifiquei que a grande sabedoria consistiria em administrar o tempo, a questão de administrar o tempo. E aí
nós temos, aliás, quero dizer que a Julimar, minha secretária, que é quem me orienta em tudo que eu faço, tudo que eu escrevo e tudo que eu produzo, ela está com um livrinho ali, quem quiser alguns elementos complementares dessa exposição aqui, eu mandarei, porque esse trabalho só pode ser feito quando você tem gráficos e a possibilidade de fazer transparências, etc. Mas, na realidade, tudo que nós fazemos na vida, é de quatro classificações. Ou o que nós fazemos é importante e urgente, ou é importante, mas não é urgente, 2, ou é urgente, mas não é importante, 3, ou nem é importante nem é urgente, 4. Diferentemente do que se pensa, nós não devemos viver cuidando das coisas urgentes. É claro, quando a coisa urgente aparece, nós temos que cuidar delas, mas aí nós estaríamos agindo reativamente, não estaríamos agindo proativamente. Porque quando você é proativo, você faz um planejamento para eliminar a urgência da vida. A prevenção